Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de teologia e nesta feita na nossa matéria de homilética, a arte de pregar sermão. É uma matéria preferida dos pregadores, né? Que aqui onde eles vão ter ideia da pregação, de como pregar, de como desenvolver uma mensagem, de como desenvolver um esboço, de como desenvolver uma boa prédica, sua oratória, como desenvolver um texto, um sermão, e diga-se de passagem, como muitos desejam, né, um sermão poderoso. A pregação é uma das ferramentas mais poderosas para o reino de Deus. Haja vista, é através da pregação que a mensagem do Senhor se chega ao coração do ouvinte. E por isso é importantíssimo, sobretudo, que o ouvinte, que o pregador, ele saiba usar todas as ferramentas da pregação, né? Todas as ferramentas daquilo que nós temos em mão. O pregador ele tem que ser um eterno aprendiz, ele tem que ser um eterno aprendiz, não somente da Bíblia Sagrada, da teologia, mas de toda a matéria, de toda a fonte de sabedoria. Por quê? Porque para uma pessoa ser especialista em Bíblia, ele vai ter que ser especialista em toda a matéria de sabedoria. Porque, neste sentido, a Bíblia ela fala de diversos assuntos. Ela fala de estrelas, ela fala do sol, ela fala da lua. Logo, você tem que ser entendido sobre a nossa Via Láctea, sobre o universo, sobre como funcionam as estrelas, como funciona o sol, ou como funciona a lua. Todos esses astros, tudo que está escrito na Bíblia tem sentido. A Bíblia também fala do campo, e o pregador precisa entender do campo, precisa entender do gado, precisa entender das ovelhas, precisa entender dos bodes, precisa entender dos corvos, precisa entender dos pombos, precisa entender de vários animais que a Bíblia ali menciona. Porque se ele for um pregador fechado, ali, limitado, ele vai ser um pregador raso. Mas o pregador que ele é profundo, ele vai, sobretudo, se aprimorar em todo o conhecimento que ela vai lhe oferecer. Ela fala do túmulo, como era o túmulo, vai falar de oliveira, como é que era a oliveira, vai falar de videira, como é que era a videira, vai falar dos vinhedos, como é que eram os vinhedos, vai falar da oliva, como é que era a oliva, vai falar do peixe que engoliu Jonas, que peixe era aquele, como é que é o funcionamento do peixe, vai falar do barco, da arca de Noé, como é que era aquela arca, quantos tamanhos, o que é côvado, qual a madeira que foi utilizada, por que usou aquela madeira. Então é um vasto conhecimento, é uma infinidade de informações que o pregador tem que ter para poder ter uma boa pregação. Então o pregador ele tem que ser um eterno aprendiz, tem que ser um leitor voraz, um leitor desesperado. Olha só, para a gente começar nossa aula aqui de homilética, eu quero colocar um nome nas nossas aulas, que é homilética, desenvolvendo o pregador de alta performance. Bom, talvez eu coloque só esse nome aqui no nosso subtítulo, né? O pregador de alta performance. Você que chegou até aqui no nosso canal também, dê o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também deixe o seu comentário sobre um resumo do que você aprendeu. Talvez você falou comigo e eu falei para você que a dinâmica do nosso ensino, a dinâmica do nosso trabalho é você escrever no rodapé, fazer um resumo de cada aula. Ao fazer o resumo, automaticamente vai chegar notificação para mim que você fez este resumo e eu irei lá dar o ok para você, como que eu li e dei o feedback para você sobre o que você escreveu, tá bom? Portanto, você pegue sua Bíblia, tá bom? Para fazer uma leitura. Na verdade, eu quero ler apenas um versículo, tá bom? Apenas um versículo eu quero ler aqui para nós darmos início aqui à nossa aula aqui sobre homilética, como desenvolver um pregador de alta performance. Eu quero ler um texto que é bem assim espetacular para
todo pregador, esse texto, na verdade, é para você tê-lo como o seu amuleto, ter decorado. Esse texto ele é muito poderoso. Olha o que diz o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro é o obreiro que tem que procurar apresentar-te a Deus. Não só se apresentar a Deus, mas, sobretudo, se apresentar a Deus aprovado. Por quê? Porque o obreiro que não se apresenta a Deus de forma digna, de forma aprovada, ele é uma vergonha. E é importantíssimo o obreiro ter que se apresentar a Deus, não é o homem. Porque você pode até enganar o homem com a sua performance, com a nossa pseudo capacidade, mas diante de Deus não tem como você se apresentar ou querer apresentar aquilo que você não é. Afinal de contas, ninguém engana Deus, ninguém ultrapassa Deus, Deus não é tapeado. Pois bem, então a pregação é uma das ferramentas mais poderosas. Quando a gente entra na igreja, todo mundo quer ser o pregador e, na verdade, todos nós somos pregador, quer direto, quer indiretamente. O próprio apóstolo Paulo fala que nós somos carta viva. Então, a maneira como nós vivemos já é uma pregação. Como nós nos comportamos já é uma pregação. Como nós lidamos com as circunstâncias, isso é uma pregação, porque o povo está nos lendo, o povo está nos observando, o povo está nos analisando e, sobretudo, e contudo, nós somos uma pregação. Então, se você deseja ser um pregador de alta performance, eu vou te dar uma dica poderosa aqui num dos capítulos dos meus livros aqui sobre o obreiro, o pregador de alta performance, um capítulo de um dos meus livros, aqui sobre, que diz o seguinte: todo obreiro deve ser um pregador. Todo obreiro deve ser um pregador. Você deve ser um pregador. Só que existe um pregador e existe o pregador. O pregador de alta performance, como eu disse agora há pouco, ele tem que ser um eterno aprendiz. Ele tem que ser um leitor voraz. E a leitura... Então, na verdade, muitos criam aquela desculpa. Não precisa ler muito, porque vai ficar louco. Não fica louco, isso é mito. Eu não vou ler muito porque é o Espírito Santo que me ensina. Conversa fiada, o Espírito Santo te fará lembrar. Ele te fará lembrar daquilo que você sabe. Se você não sabe de nada, ele vai te lembrar disso. O quê? Que você não sabe de nada. Então, o Espírito Santo não vai ensinar, o Espírito Santo vai te lembrar. A função dele é lembrador, né? Jesus disse que ele vos fará lembrar do que você tem que falar. Então, o Espírito Santo, ele vai te... Agora, acontece o Espírito Santo ensinar alguém a ler, Deus fazer um milagre, acontece, só que isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que você tem que estudar. A regra é que você tem que buscar conhecimento. O Oséias vai dizer que meu povo perece, não por causa do diabo, não por causa do pecado, mas o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, deixe de preguiça, deixe de desculpa, pegue sua Bíblia e vá ler. Porque é uma vergonha um obreiro de se dizer que é aprovado, um obreiro se dizer que é um líder, que é um pregador que nunca leu a Bíblia toda, é uma vergonha. Então, todo pregador ele tem que ler a Bíblia toda. Todo pregador, então tem pregador que só lê a Bíblia no dia que ele vai pregar. Uma vergonha também, porque a pregação não é feita de um dia, a pregação é feita de uma vida de estudo. Então o obreiro que não estuda, ele está desqualificado, ele é uma vergonha. Então, na verdade, para ele ser um pregador, para ele ser um obreiro de fato, ele precisa não apenas ler a Bíblia, olha só, para ser... Porque assim, qualquer pessoa ler a Bíblia, mas somente o líder de alta performance, o obreiro de alta performance, o discípulo de alta performance é lido por ela. Olha só, qualquer pessoa lê a Bíblia, mas poucos são lidos por ela. Somente o obreiro de alta performance são lidos pela Bíblia Sagrada. Pois bem, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de homilética, desenvolvendo o pregador de alta performance. Já está tomando nota aí? Já pegou o papel, pegou caneta? Então, todo pregador, ele tem que ter, ele vai desenvolvendo certas habilidades. Por exemplo,
O pregador, ele não vai trabalhar de qualquer jeito. Ele não vai ler qualquer livro. Ele não vai estudar com qualquer pessoa. Pensa comigo. Pensa comigo. É uma pergunta retórica. Você deixaria um jardineiro extrair seu dente? Você deixaria um mecânico fazer uma cirurgia em você? Olha só, vou muito mais profundo. Se você estivesse numa mesa de cirurgia e o médico falasse, rapaz, eu sou novo na área, sua cabeça vai ser preciso ser aberta, eu sou novo na área. Você é minha primeira cirurgia. Você deixaria esse médico abrir sua cabeça? Você deixaria o médico partir sua cabeça? Não, não deixaria. Por quê? Porque ele não está qualificado para isso. Legal. Então, se ele não está qualificado para isso, para essa temática, como é que você deixa alguém que não está qualificado te ensinar? E eu sei qual é a tua resposta. Você vai logo espiritualizar. Não, mas ele vai ter o Espírito de Deus, muito bem. Tem muita pessoa que tem o Espírito de Deus, mas, no entanto, ele não está qualificado para aquilo. Você vai deixar uma criança de 7 anos te mentorear? Você vai deixar uma criança de 7 anos te discipular? De 8 anos? 19 anos te dar conselho de casamento? Se você tem 30, 40 anos de casado? Tá entendendo? É porque algumas coisas nós queremos espiritualizar a nossa indolência. Nós queremos espiritualizar a nossa preguiça. Nós queremos espiritualizar o nosso descaso teológico, sabia? Nós queremos espiritualizar a nossa preguiça. Então, tudo que nos convém, a gente espiritualiza, não é verdade? Então, tudo que a gente quer pra gente, né, que não vai me ferir aqui o meu ego, a gente tá legal, mas depois que fere o ego, depois que nos tira do comodismo, a gente vai espiritualizar isso, não é verdade? Então, não adianta querer espiritualizar para se tornar um bom pregador. Do que é feito? Todos os pregadores, me diz um pregador aí que teve sucesso na sua pregação, que foi um pregador fora da curva, um pregador extraordinário, um pregador de alta performance. Me cita um pregador que nunca leu, que nunca deu duro nos estudos. Me diz um discípulo, um apóstolo que teve sucesso sem estudar? Nenhum. Você não vai me apresentar bolhufas nenhuma de pregador de alta performance que teve sucesso na sua pregação sem tirar horas a fios no estudo. Não tem como. Então, todo pregador ele é forjado dentro da leitura e da oração. Que é o que nós vamos falar sobre outro momento na característica de pregador de alta performance. Pois bem, então, todo obreiro deve ser um pregador. Como eu disse, tem que ser um leitor, quanto mais, um leitor extraordinário. Você já leu quantos livros esse ano? Os pregadores que eu conheço têm preguiça de ler. Tem muita preguiça de ler. Houve muita pregação, mas e não tem problema nenhum. Legal. Eu ouço todo dia. Eu ouço pregação todo dia, não tem problema nenhum. O problema é que você só faz isso. Então, você tem que ser um leitor. Nos primeiros momentos de convenção do homem, o desejo principal deste é fazer uso da palavra por meio da pregação. Logicamente que isso não acontece pelo fato de ter sido convencido. Tudo isso acontece pelo fato de ser convencido por uma boa pregação. Porém, a pregação sempre foi algo que fascinou o homem. Isso é verdade. Tem pregador assim que me fascina. Tem pregação assim que eu fico deslumbrado com a magia, com a dinâmica. Porque não adianta você só pregar, mas tem que fazê-lo com paixão. Tem que fazê-lo com amor. Tem que fazer com muita paixão. Por quê? Porque o pregador, quando ele prega com paixão, ele convence. E a pregação é persuasão. Então você tem que ter essa habilidade da persuasão. Convencer seu ouvinte. Convencer de sua pregação. O que é ser um pregador? E depois nós vamos falar sobre a homilética, tá bom? Mas o que é ser um bom
Aqui nós estamos apenas numa introdução. O que é ser um pregador? O que ele faz? E como faz? Ora, o pregador é um despenseiro, um arauto, um mensageiro das boas novas, isto é, do Evangelho. É uma pessoa designada a proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, versículo 2, e Lucas 4, versículo 19. Ele é um dispenseiro. Um dispenseiro vem de dispensa mesmo, aquela que você guarda a comida, guarda o alimento, o mantimento. E é bom, né? Porque quando você está com a sua dispensa cheia, nossa! Quando você está com a dispensa cheia, até os ratos vão atrás, não é verdade? Ser um pregador, ele é procurado. Assim como você procura sua dispensa para se alimentar, o seu corpo, as pessoas procurarão, se você tiver alimento, você para alimentar a sua alma. As pessoas devem te procurar por duas razões. Ou porque você é um bom revelador, ou porque você é um bom pregador. Se você for um bom revelador, se a pessoa te ver como revelador, isso significa que você frustrou na pregação. Logo, não existe revelação coerente onde não tem um pregador da palavra de Deus. Porque a maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. Ela é que deve estar em primeiro plano. A pregação é a expressão, é explanar, é expor o próprio Cristo para a igreja. Não existe outra profecia maior do que a pregação da palavra de Deus. Vamos lá. O pregador é um despenseiro. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. O despenseiro é um empregado de confiança que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa. Olha só, o despenseiro é o empregado de confiança, nós, que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa, no caso, dos bens de Deus, da palavra de Deus. O pregador é o dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, John Stott, ele vai dizer que o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus. E ele tem que ser um homem, todo dispenseiro, ele tem que ser um homem de confiança, um homem de ilibada confiança. A pergunta é, você é um pregador de confiança? Você é um pregador alinhado? Você é um pregador correto? Você é um pregador digno de ser imitado? A sua família, quando te olha, você acha um homem ou uma mulher digna de ser imitado? O pregador não prega a ideia dele, mas da pessoa pelo qual foi designado. O pregador é um embaixador, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O pregador, ele é um embaixador. E um embaixador, deixa eu falar aqui o que diz aqui de acordo com o dicionário. O que é um embaixador? O dicionário significa a categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que apresenta o Estado diplomaticamente, junto a outro ou junto a um órgão internacional ou um representante diplomático. O embaixador é um diplomático que é hábil, cortês, fino, cujo comportamento é discreto. Olha só que poderoso, hein? Reservado, que age com prudência e discrição. Ele é discreto. Olha só, isso são as características de um pregador. Vamos trocar o nome, já que o pregador ele é um embaixador, vamos tirar o nome de embaixador e vamos colocar o nome pregador. Olha só, o pregador é um diplomático, ou seja, que é habilidoso, que é cortês, fino, cujo comportamento é discreto. Ele é reservado, que age com prudência e discrição. O pregador é um homem discreto, um homem prudente, um homem cortês, é um homem habilidoso com a palavra de Deus. Então, essa é a característica do pregador que traz a pregação, que é a palavra de Deus. O Anísio Dantas Batista,
ele diz que a pregação é prática, é prédica. O agente da pregação é o pregador. O objetivo da pregação é a palavra de Deus. Pregar vem do latim, que diz predicare, é fazer prédica, discorrer oralmente sobre temas religiosos. Portanto, pregar é anunciar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o pregador, ele como disse lá, ele é um dispenseiro, ele é um embaixador. Nós vamos ler daqui a pouco, talvez, mas o embaixador, ele não fala dele. Ele fala da nação pelo qual ele representa naquele país. O pregador não fala dele. Ele fala da nação ou do reino que ele está representando, que no caso é o reino de Deus. É por isso que muitas das vezes não é relevante ou importante você testemunhar. Porque a palavra de Deus é mais importante que o teu testemunho. Testemunhe, mas não a tal ponto de banalizar ou enfraquecer a palavra de Deus. Haja vista, uma vida que foi salva, ela é importante sim, mas a vida que nunca se desviou, aquele crente que nunca se desviou, também é importante tanto quanto aquele que já estava desviado e veio para os pés. Jesus, ele vai celebrar a festa tanto para aqueles que nunca se desviou, como para aqueles que se desviaram e voltaram para os caminhos, vai ser tratado com a mesma alegria. O fato é que a gente simplesmente somatiza, dá mais credibilidade para aquele que foi desviado e aceitou Jesus, e isso a gente é o máximo. Ah, é legal, louvado seja o nome do Senhor, vamos recebê-lo com carinho, com alegria, vamos celebrar, fazer uma festa, mas aquele que nunca desviou também é digno do reino dos céus e ser celebrado, tanto quanto aquele que foi resgatado e voltou para o regaço ou para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Deixa notas aí, tá bom? Deixa o seu like. Vamos ver. Para Bernardo Manning, a pregação é a manifestação do verbo encarnado, desde o verbo escrito, pelo verbo falado. Para Mark Lloyd Jones, pregação é teologia em chamas. Olha só, Lloyd Jones. Pregação é teologia em chamas. É a teologia que extravasa de um homem que está em chamas. A pregação é algo sublime para o pregador. Sua pregação é tamanha que muitas das vezes ele passa do horário da sua exposição sem se dar conta. Logo, essa missão nos foi outorgada desde os primórdios da criação, Gênesis 3, versículo 15. Por isso, pregar é ser o agente da boa notícia. Que extraordinário, né? A pregação é tão extraordinária que todo pregador, ao fazer uso da palavra de Deus, ele tem que ser um ser inflamado pela palavra ou pela presença do Criador. A pregação, de acordo com Lloyd Jones, ela é teologia em chamas, é uma teologia inflamada. Porém, existem muitos que têm um anseio desmedido de pregar a palavra de Deus, porém se sentem incapazes de serem um pregador de excelência. O nervosismo, a ansiedade, o frio na barriga serão companhias que todo orador terá que saber lidar na sua vida de pregador, professor, palestrante, orador, enfim. Tudo isso, você que é iniciante terá que encarar como algo natural com o tempo. Então, tudo isso não é que isso vai acabar. E alguns, assim, eu por exemplo, eu já domino isso, porque eu já há quase 2 décadas eu faço isso. Prego, palestra, tudo. Mas muitos pregadores costumam espiritualizar algo que não é espiritual. Ah, se eu não sentir o friozinho na barriga, para mim eu estou desviado. Não, isso aí é um pensamento seu. É um pensamento dele, não é uma doutrina, viu? Não é doutrina. Porque nem todo mundo fica nervoso. Tem canto que eu fico, tem canto que eu não fico, tem canto que eu fico ali apreensivo, tem canto que eu não fico, e tá tudo bem. E isso é o costume, né? O costume, a palavra de Deus, claro que a palavra de Deus ela é infinita na nossa vida, a palavra de Deus ela sempre vai nos mover, nos mexer.
Mas assim, é coisinha demais, né? Querer criar uma doutrina do nervosismo. Eu não fico, nem toda vez. Você pode não fazer com que o espírito de inferioridade frustre, né? Tem gente que persevera, estude, medite, porque tem aqueles que ficam, ai, não espere nada de mim. Não faça isso, tá bom? Não diga isso. Não espere nada de mim, vamos esperar algo de você sim. O que você tem a nos oferecer? Se você é desse que diz, não espere nada de mim, então sai daí, vai fazer outra coisa, que pregação não é para você, tá bom? Há muitos que desanimam ao ver outros pregarem com elegância. Pensam não serem capazes de realizar tal missão. Agora sim, é entender. Primeiro passo. Estude. Se puder, faça curso de oratória. Estude, né, como se expressar, de retórica, de como aplicar, de como desenvolver. Faça isso para as paredes, faça isso diante do espelho. Tem gente que prega para a árvore, sozinho. Tem gente que prega para o espelho. Outros já pregam ali dentro do quarto trancado. Então, todo pregador ele tem a sua dinâmica de desenvolver mensagem, de pregar. Eu, por exemplo, antes de pregar a mensagem para alguém, eu prego para mim. Prego andando, prego deitado, prego na mente, em pensamentos, prego verbalizando, prego para alguém, vou explicar ali para alguém, para eu ver a reação da pessoa diante daquilo que eu estou preparando. Por muito tempo pensei que não tinha capacidade, no caso sou eu falando, de ensinar. Lógico que hoje não me considero um pregador, mas um ensinador. Então eu sou um ensinador, entendi que eu prego. Acho que eu sou um pregador na verdade eu sou um ensinador que prega. Eu não sou um pregador que ensina. Então me sinto muito realizado quando estou ensinando. Vamos ver aqui, vamos pular. A pregação é uma das missões mais fantásticas que o Eterno concedeu ao homem. Mesmo com a idade avançada, os pregadores não cansam de fazer uso dela e a fazem com prazer. Você se aposenta de tudo, menos de pregar, não é verdade? Devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Devemos anunciar as boas novas a todas as nações da terra. Não podemos impedir das pessoas pregarem. Haja vista, ela é uma ordem divina. E disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Não é porque você vai pregar no presídio que você não vai preparar uma boa mensagem. Não é porque você vai pregar na rua, você não vai preparar uma boa mensagem. No mercado, que não vai preparar uma boa mensagem. Prepare uma boa mensagem independente do lugar. Independente da quantidade de pessoas que vai estar ali para te ouvir. Por isso, pregue a tempo, pregue também a fora de tempo. John Wycliffe, conhecido como a estrela da alva da Reforma Protestante, afirma que a primeira missão do ministério era pregar o Evangelho. O serviço mais sublime que os homens poderão alcançar na terra é a pregação da palavra de Deus. Por isso, se nossos bispos não pregarem pessoalmente e impedirem os sacerdotes verdadeiros de pregar, serão culpados dos mesmos pecados daqueles que mataram o Senhor Jesus. Olha só. Então, não impeça que ninguém pregue a palavra de Deus. Por mais que a gente tenha dias que não quer ouvir ninguém pregando na rua, dentro do ônibus, no metrô, ou seja lá onde for que isso te incomoda, deixe pregar, porque aquela mensagem está servindo para alguém, tá bom? Está servindo para alguém. Para a gente finalizar, para a produção concluir nosso vídeo. Peraí, produção, só um pouquinho. Vamos finalizar aqui. Jesus nos outorgou esta missão e o fez com maestria. O mestre dos mestres pregou em todas as aldeias. Jesus não se importava se era rico ou pobre. Ele pregava como se elas fossem joias únicas. O mestre Galileu pregava porque sabia que seus filhos são coroa da criação.
o evangelista Mateus, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. Apesar de ser desafiador, uma vez que falar em público é um dos maiores medos da humanidade, Jesus fez isso de forma impecável. Portanto, estude, seja um estudante extraordinário. Na minha vida, como palestrante, como professor, como pregador, tudo o que aconteceu foi muito estudo. Foram milhares de livros, centenas e centenas de livros lidos, escrito. Eu escrevia pregação, eu escrevia como no dia que eu fosse pregar, eu passava a semana escrevendo minha mensagem, desde a congratulação, né, os agradecimentos. Eu quero agradecer ao pastor que nos convidou, nos fez o convite, tal, Deus abençoe. Também quero agradecer. Eu ia escrevendo, gente, a pregação, né? Aí na hora da pregação eu começava, né? O texto que ora acabamos de ler, né, fala-nos a respeito, tal. Eu escrevendo até o final, até a conclusão da mensagem. Isso me ajudou muito. Não era... Então, eu me tornei escritor por causa disso. Porque eu ia escrevendo as mensagens. Logo no início é ruim, muito fraco. Melhorei um pouco. Mas não é isso aqui, a mensagem fixa. O nervosismo acontece mais pelo despreparo, né? Pela falta de domínio da pregação. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido. Deixe seu feedback anotando aqui, tá bom? Você vai anotar aí e eu vou dar um ok na conclusão do seu feedback, do seu trabalho, tá bom? E até a próxima aula nesse mesmo canal.